Olá a todos, meu nome é Luciano Daniel e o tema desse webinar é o uso de fasores dinâmicos na simulação de sistemas de potência contendo equipamentos chaveados. Após uma breve introdução, eu vou mostrar para vocês como que os fasores dinâmicos foram utilizados para modelar os elementos básicos da rede elétrica, como resistor, capacitor, indutor e linha de transmissão com parâmetros distribuídos. E também vou comentar qual é o tipo exatamente de fasor dinâmico que a gente está tratando aqui, uma vez que não existe uma abordagem única dessa técnica na literatura. Depois eu vou apresentar o chamado modelo de acompanhamento de fasores dinâmicos, que nada mais é do que uma junção do modelo de acompanhamento do Dömel tradicional com a técnica de fasor dinâmico. Isso visando o desenvolvimento de um simulador que é a principal proposta aqui desse trabalho, um simulador de transitórios eletromagnéticos para análise de sistemas de redes contendo equipamentos não lineares, equipamentos como o SVC, o TCSC, o elo de corrente contínua, HVDC, enfim, equipamentos de eletrônica de potência chaveados em geral. E após apresentar esse algoritmo desse simulador, que foi chamado aqui batizado de DPTS, foram feitas uma série de simulações para realizar a validação desses modelos com um programa de transitórios eletromagnéticos tradicional, que é o PSCAD. Tá? E o DPTS foi desenvolvido no MATLAB. E para terminar, as considerações finais. Mas qual a motivação, afinal, para o desenvolvimento de um novo simulador dessa natureza? Bem, por um lado, nós temos os programas de análise de redes da estabilidade transitória, como por exemplo o Anatem, o PSSE, dentre outros. Esses programas geralmente têm uma representação fasorial da rede elétrica e a dinâmica da mesma é desprezada. Isso para que se possa justamente representar todo o sistema, né? Um sistema de grande porte. Então, é solucionado um conjunto grande de equações diferenciais e algébricas não lineares, ou seja, para simular grandes perturbações no sistema. Porém, por exemplo, o Anatem ele tem uma integração com uma ferramenta que é o PACDIN, que é para pequenas perturbações e que realiza análise linear. Só que essa é limitada em frequência, porque está na faixa dos transitórios eletromecânicos. E também os equipamentos de eletrônica de potência, elos e equipamentos FACTS também são modelos bem simplificados de frequência fundamental. Por outro lado, os programas de transitórios eletromagnéticos eles já conseguem englobar uma maior faixa de frequências, da ordem de kHz, isso considerando a utilização desse tipo de programa para análises de controle, de interações entre equipamentos e a rede. Só que tem um problema que esse tipo de programa não utiliza modelos linearizáveis, são modelos não analíticos, né, usando lá o modelo de acompanhamento do Dömel. E existe também um grande esforço na preparação de dados desses sistemas. Esses sistemas geralmente também necessitam, você não vai simular a rede toda, né? Você fará um equivalente, então você tem uma limitação desse esforço também de preparação de dados. E também, muitas das vezes, é necessário simular longos períodos para a criação de snapshot, para que você possa dar o evento com o sistema inicializado. E toda vez que você muda alguma condição lá do sistema, algum parâmetro do sistema, você precisa refazer esse snapshot. Então, percebeu-se que faltava uma ferramenta que fosse intermediária entre esses dois tipos de simulador, eletromecânico e eletromagnético. Uma ferramenta que, ao mesmo tempo, modelasse a dinâmica da rede, mas tivesse modelos de elementos chaveados precisos,
o suficiente para fazer análise de ajuste coordenado de controladores, porque geralmente esses equipamentos HVDC e equipamentos FACTS, eles demandam uma série de ajustes desses controladores e muitas das vezes desejam verificar a interação adversa, né? Possíveis interações adversas dos controladores de um equipamento com o controlador de outro e também desses controladores com a dinâmica da própria rede. Também uma ferramenta que fosse analítica, que a modelagem fosse analítica, para que se pudesse fazer uma integração direta com a análise linear, aproveitando-se os mesmos dados, tudo integrado numa mesma modelagem, numa mesma ferramenta. O objetivo, então, principal foi propor um novo simulador que permitisse a simulação de redes elétricas com esses equipamentos chaveados e considerando os transitórios eletromagnéticos, porém com integração entre as análises linear e não linear, ou seja, um modelo analítico, simulação no tempo, por integração numérica, e inicialização de todas as variáveis, e mesmo em casos instáveis, para evitar aquela dificuldade lá do snapshot. Bom, falando um pouco agora sobre os fasores dinâmicos, a definição que foi utilizada nesse trabalho é essa, onde uma função do tempo, no caso as tensões e correntes do sistema, são representados por essa soma, onde H é o índice das componentes harmônicas, que é um número inteiro, e ômega é a frequência angular do sistema. Esses coeficientes não são constantes. Repara que eles são funções do tempo e são justamente os chamados fasores dinâmicos. A componente real seria essa, o FH real de T, e o FH imaginário de T é a componente imaginária. Num caso particular onde você fizer apenas H igual a 1, ou seja, você está considerando apenas a frequência fundamental. Nesse caso, a sua função é apenas a componente real cosseno ômega t menos a componente imaginária seno ômega t. Esse tipo de representação, para uma rede puramente linear, essa representação ela é exata. Tá? Ela não tem nenhuma aproximação, não é necessário utilizar fasores harmônicos. Né? Apenas com essa representação você consegue representar o seu sistema de maneira exata. Se você tem equipamentos não lineares e modelados através de fasores dinâmicos, se você considerar os infinitos harmônicos desse equipamento, você teria também uma representação exata. O que ocorre é que geralmente há um truncamento em algum determinado harmônico, então o erro que aparece seria apenas devido a esse truncamento e não ao tipo de modelagem. E o que vem a ser o modelo de acompanhamento de fasores dinâmicos? A metodologia consiste em aplicar o método trapezoidal de integração a cada um dos elementos da rede, onde as variáveis elétricas são modeladas então como fasores dinâmicos. E isso são modelos de acompanhamento. A vantagem da utilização de fasores dinâmicos é a possibilidade de linearização desse sistema de equações para que se possa fazer a análise linear integrada, já que esses modelos são analíticos. Para exemplificar como que se faz um modelo de acompanhamento de fasores dinâmicos para os elementos básicos da rede, tomemos como exemplo uma indutância. Essa aqui é a equação diferencial que rege o comportamento dinâmico desse indutor. E esses seriam então as componentes fundamentais dos fasores, das representações das tensões e correntes desse indutor em termos de seus fasores dinâmicos. Substituindo essas duas variáveis aqui e desenvolvendo as equações, nós vamos chegar nessas duas equações aqui. Aplicando-se a regra trapezoidal nas duas equações anteriores,
nós chegaremos nessas duas equações aqui, onde nós temos termos que são funções do tempo e termos que são funções de t menos ΔT, ou seja, que dependem do passo anterior, onde ΔT é o passo de integração. Então, o circuito equivalente para a indutância é um modelo de acompanhamento, porém, as tensões são fasores dinâmicos, ou seja, tem componente real e imaginária. A condutância, que fica em paralelo com a fonte de corrente, ela não é um escalar apenas, né? Mas ela é uma matriz 2×2, ou seja, é um tensor. E a fonte de corrente, ela, assim como no modelo de acompanhamento tradicional, ela traz as informações passadas do passo anterior, né? E esse mesmo desenvolvimento foi feito também para o capacitor e para o resistor. E para as linhas de transmissão deste trabalho, utilizou-se o modelo de Bergeron. Aplicando-se os fasores dinâmicos nas equações do modelo de Bergeron, nós chegamos num circuito equivalente de fasores dinâmicos. E é interessante que nesse modelo, realmente as componentes reais e imaginárias para a linha de transmissão ficaram totalmente desacopladas. E finalmente nós chegamos agora na modelagem do simulador propriamente dito, que foi denominado de DPTS, e as validações desse modelo foram feitas por comparações com simulações feitas no PSCAD. Para modelar a rede, mas repare bem, já seria a rede substituindo-se todas as resistências, capacitâncias, indutâncias, linhas de transmissão pelos seus respectivos modelos de acompanhamento de fasores dinâmicos. Então, seria uma rede puramente com condutâncias e com fonte de corrente, né? Então, um nó genérico K dessa rede, você tem um outro nó genérico M, você teria que a condutância entre esses dois nós seria GKM. E uma condutância entre o nó K e a Terra seria o GKK. Lembrando que essas condutâncias não são escalares, mas são matrizes 2×2, né? São aqueles tensores 2×2 que aparecem devido à modelagem por fasores dinâmicos. Então, essa é a famosa matriz de admitância nodal dessa rede, onde se eu coloco aqui, nesse vetor de fasores dinâmicos de tensão, se eu coloco aqui, empilho essas equações de modo a deixar as tensões conhecidas aqui primeiro e depois vindo em seguida as desconhecidas. E quais são as tensões conhecidas? São as tensões que têm fonte de tensão, tem geradores, tá? Que no caso são fontes de tensão. Se eu empilhar de maneira a deixar as tensões conhecidas aqui e em seguida as tensões desconhecidas, eu posso particionar esse sistema dessa forma aqui. Ou seja, onde eu vou ter uma partição dessa matriz de condutância, aqui eu vou ter esse vetor dividido em um subvetor de tensões, de fasores dinâmicos, de tensões conhecidas e um vetorzinho de tensões desconhecidas, que é aquelas que nós queremos calcular. Se eu solucionar essa matriz para essa variável, para esse vetor VD, eu tenho essa equação aqui, que o VD é GDD a menos 1 vezes ID menos GDC vezes VC. Bom, VC são as tensões conhecidas, então são valores que você já tem. Essa matriz de condutância são valores que dependem o quê? Essas condutâncias, no final das contas, dependem do valor das resistências, capacitâncias, indutâncias e de ΔT. Então, o que é a única coisa desconhecida nessa equação? É justamente as injeções o ID, as injeções de corrente nas barras de tensão desconhecida, que vai vir do passo anterior. Então, nesse passo atual, você calcula considerando as correntes, as injeções do passo anterior. Então, você vai encontrar as tensões desconhecidas. As tensões desconhecidas mais as conhecidas são todas as tensões do sistema. E aí você vai, com essas tensões,
calcular as correntes, novas injeções, para serem utilizadas no próximo passo de integração, e assim em diante. Bem, até aqui foi mostrada a modelagem de fasores dinâmicos da parte linear da rede. E agora é necessário modelar os equipamentos chaveados. Aqui é uma modelagem genérica que a gente vai considerar esse vetor de funções aqui, que são funções do vetor de variáveis do equipamento. Esses vetores aqui, V e I, são os vetores de fasores dinâmicos harmônicos de tensão e corrente. Nós vamos linearizar essas equações. E a matriz J é a matriz jacobiana. Essas matrizes B e C são matrizes compostas apenas de zeros e uns. Olhando para essas duas equações, se eu isolar o dx aqui, né, jogar nessa equação, então fica DI é igual a C vezes isso que eu joguei aqui, que vai dar essa equação aqui, ó. E nesse momento eu observo uma coisa interessante: diferencial de corrente e diferencial de tensão. Então essa matriz aqui, ela é uma matriz de sensibilidades entre correntes e tensões do equipamento não linear. Então a gente vai chamar ela justamente de matriz S de T. Se eu aplicar o método de Newton-Raphson, eu vou ter essa equação da seguinte maneira: esse IS maiúsculo é justamente o que sobrou do lado de lá, que é uma corrente que só depende da iteração anterior. Então, se eu olhar para essa equação aqui, eu poderia escrever esse circuito. Agora, isso lembra muito o modelo de acompanhamento de novo, só que com uma diferença bem importante. Aqui não é uma fonte de corrente que considera coisas do passado, não tem nada a ver com o passado, porque não é passo anterior, aqui é iteração anterior. Então eu chamei esse modelo de modelo linearizado de acompanhamento, MLA. Um fato importante é que essa matriz S, ela considera todas as sensibilidades entre as tensões e correntes, né? E não apenas entre harmônicos de mesma ordem, ou seja, ela considera as sensibilidades entre todos os harmônicos, ou seja, essa é uma matriz cheia, ela não é blocada diagonal. Então, o método quasi-Newton foi usado aqui como uma estratégia para que a gente possa considerar apenas aquelas sensibilidades de tensão e corrente mais importantes, ou seja, que são aquelas de mesmo harmônico. E qual é a vantagem nisso? A vantagem é que eu consigo resolver, então, as redes de uma forma independente para cada harmônico. Se não, caso contrário, eu teria que obrigatoriamente resolver para todos os harmônicos. Esse artifício não produz um erro na solução, porque a corrente, essa corrente do equipamento vai ser depois injetada na rede e o processo, como é iterativo, vai garantir que o valor que nós vamos encontrar estará correto. Então eu vou definir aqui essa matriz que eu chamei de S barra, que é uma matriz 2 por 2, que considera então exclusivamente as sensibilidades de mesmo harmônico. E um único cuidado que eu preciso ter é de corrigir sempre o valor dessa fonte aqui, uma vez que ela depende dessa matriz S barra. Bom, o elemento não linear que eu utilizei nesse trabalho para fazer a prova de conceito do simulador foi o compensador estático, o SVC, que é composto de um TCR, que é um reator controlado a tiristores, em série com um indutor, e que junto com esse capacitor compõe então o meu SVC. E essa é a equação diferencial que descreve o comportamento. Foi utilizada essa função Q, que é uma função de chaveamento, que ela é a função do ângulo alfa, θ PLL e esse sigma. E como funciona essa função de chaveamento? Bom, ela é muito simples. Ela é zero quando o TCR não está em condução e tem valor 1 quando está em condução. Então, esse sigma é o ângulo de condução do TCR. O alfa é o ângulo de disparo, né? Ou seja, em relação a uma referência. É o ângulo lá de disparo dos meus tiristores, o alfa. E esse θ PLL é o ângulo de referência, né? É o que vem lá do PLL, que é o detector da sequência positiva, para que você possa dar o disparo em função dessa referência dada pelo PLL, que é o ângulo θ PLL. Então, fazendo a série de Fourier dessa função de chaveamento, nós encontramos a decomposição nos diversos harmônicos, obtendo assim um modelo analítico para o SVC. Então, como vai funcionar a solução do simulador de fasores dinâmicos, incluindo o modelo de fasores dinâmicos
do equipamento chaveado, que é o SVC. Nesse trabalho eu utilizei o SVC, mas uma vez que você modele outros equipamentos como o Elo, HVDC e outros equipamentos FACTS, você vai incluí-los da mesma forma. E como é que foi feito então? Foi utilizado um sistema de descritor, essa matriz TX ponto, é uma função das variáveis do modelo, mais o vetor B e o vetor de entrada. Aplicando a regra trapezoidal nessa equação, nessa conjunto de equações diferenciais, a gente chega então numa equação algebrizada. Então, aplicando o método de Newton-Raphson, eu preciso para essa solução de calcular a matriz jacobiana, que é feita com essas derivadas parciais aqui, de maneira que no final das contas eu obtenho então o meu vetor de desvios das minhas variáveis da iteração i mais 1 em função das variáveis na iteração i, na iteração anterior. O algoritmo básico então do simulador DPTS, já incluindo o equipamento chaveado, no caso SVC, de uma maneira bastante resumida, é claro, né? O algoritmo ficou com algumas centenas ou talvez milhares de linhas de código, mas faz-se uma leitura dos dados da rede, né? Do sistema, dos equipamentos, enfim, de todos os dados necessários para a simulação. Efetua-se uma inicialização das variáveis e a partir daqui começa o loop de tempo, onde o tempo vai sendo incrementado a cada ΔT até que você atinja aqui o tempo máximo de simulação. Então, como é que funciona aqui dentro do loop de tempo? Foi feita uma estimativa de variáveis através de extrapolação quadrática, tá? Para aumentar a velocidade da convergência. Em seguida, faz-se a solução dos modelos dos equipamentos não lineares. No caso aqui foi o SVC, mas se você tiver mais modelos, então nesse momento você solucionaria os modelos dos equipamentos não lineares presentes na rede. E faz o cálculo daquelas sensibilidades dos modelos linearizados de acompanhamento. Com as injeções calculadas nesse passo, a gente injeta na rede e consegue fazer a solução da rede considerando essas injeções desses equipamentos e encontra as tensões da rede. E esse processo, então, ele vai ficar iterativo aqui. E no final do processo, faz a plotagem das curvas no tempo. Então, finalizada a modelagem do simulador de fasores dinâmicos, DPTS, partiu-se para a validação dos resultados através de comparações com simulações feitas no programa PSCAD, que é um programa de simulação de transitórios eletromagnéticos já consagrado. Inicialmente, simulou-se uma rede linear. Então, essa foi a rede montada lá no DPTS, que foi implementado no MATLAB, né? Então, montou-se uma rede simples com uma fonte, né? Alguns elementos, uma linha de transmissão com parâmetros distribuídos, onde considerou-se a perda das linhas, dividindo-se o comprimento da linha ao meio e colocando aqui nas pontas o valor R sobre 4 e R sobre 2 aqui entre os dois pedaços de linha. Bom, essa é uma forma utilizada normalmente para representar perdas nesse modelo de Bergeron. E o mesmo sistema foi montado no PSCAD. Eu tomei o cuidado de verificar se o modelo de linha de transmissão Bergeron do PSCAD fazia essa mesma coisa, e sim, o modelo é exatamente esse aqui que tem no PSCAD. Então a gente espera que os resultados sejam bastante próximos, né? E então foi simulada a energização dessa linha de transmissão em t igual a 0, através dessa chave que foi fechada em t igual a 0, energizou-se essa linha de transmissão, tá?
e será verificada a tensão aqui nessa barra 10 desse sistema. Então, essa é a tensão na barra 10, né, após a energização, e em azul são os resultados do simulador DPTS e em vermelho os resultados do PSCAD. Então, as curvas são praticamente coincidentes, a menos de alguns pequenos detalhes aqui, as curvas são praticamente idênticas, né? Agora, simulando um chaveamento de carga nesse tempo aqui, na barra 10 eu vou chavear essa carga RL aqui na barra 10. Novamente, no DPTS, e a mesma coisa foi implementada no PSCAD. Então nós vemos a tensão na barra 10, no PSCAD e DPTS, resultados também praticamente coincidentes. Aqui foi feita uma simulação de regime permanente com o SVC, mas aqui regime permanente, né? Sem nenhuma perturbação. Nós vemos aqui que o regime permanente do SVC, a tensão na barra 10, no DPTS, que é a curva em vermelho, ela já começa inicializada aqui em 1 PU, né? Enquanto o PSCAD precisou de um tempo para conseguir chegar nesse valor, né? Estabilizar no valor de regime permanente para inicializar o sistema. E aqui nós temos a corrente na fase A do gerador, tá? Novamente, a corrente no DPTS, ela já começa inicializada desde do t igual a 0 no valor de regime permanente, né? Ela já foi inicializada automaticamente, enquanto a corrente no PSCAD precisou de um tempo para alcançar o regime permanente e se igualar aqui ao DPTS. Bom, agora fazendo uma simulação de rede com o SVC, com o modelo do SVC, que é basicamente o TCR e um capacitor em paralelo. E a simulação foi um chaveamento dessa carga RC na barra 3, que é a barra do TCR. Então, espera-se que com esse chaveamento de carga, o controle TCR vá atuar dinamicamente. Bom, aqui então temos a tensão na barra 3, em vermelho a tensão RMS do TCR no DPTS e em azul no PSCAD. Novamente um alto grau de coincidência das curvas e aqui o ângulo de disparo. Comparação DPTS e PSCAD também muito próximo. Aqui a corrente na fase A do gerador. Então nós vemos que para a frequência fundamental o comportamento do DPTS é muito próximo do PSCAD, a menos desse pequeno harmônico aqui presente no PSCAD, que o modelo DPTS aqui, por enquanto, é um modelo de frequência fundamental. Então ele nem poderia ter esses harmônicos mesmo, tá? Ele tem que responder o comportamento fundamental do que a gente vê no PSCAD, e é o que está acontecendo aqui. Bom, fazendo agora a simulação da rede com um SVC, uma rede desse tipo, com uma linha de transmissão, e o chaveamento de uma carga RL na barra 10, onde está conectado um SVC, né, o TCR aqui com seu capacitor. Então, fazendo um degrau na referência, um degrau negativo e depois um degrau positivo, na referência de tensão do SVC, nós temos então o resultado em vermelho DPTS e em azul a curva do PSCAD. Novamente, o comportamento de frequência fundamental é altamente coincidente, muito parecido, né?
E aqui temos já um chaveamento, né? Um evento onde foi feito o chaveamento e em vermelho DPTS, em azul PSCAD. Aqui nós simulamos múltiplos SVCs, ou seja, mais de um elemento chaveado, né? Não linear. Então foram colocados 3 SVCs, aqui nessas barras 6, 11 e 16, e será simulado um chaveamento aqui na barra 16 dessa carga RL, tá? Então nós verificamos que as tensões nas barras, tanto no DPTS quanto no PSCAD também com altíssimo grau de coincidência, e o ângulo de disparo dos TCRs 1, 2 e 3, DPTS e PSCAD. Aqui já simulando um sistema um pouco maior e com 2 SVCs, né, também, o SVC1 aqui na barra 19, SVC2 na barra 20, e o evento vai ser o chaveamento dessa carga RL na barra 10. Tá? Então, nesse momento, na realidade, foram 3 eventos aqui. Um chaveamento que ocorreu nesse momento, um degrau de -2 no sinal de referência do regulador de tensão do compensador do SVC2 e, nesse momento, um degrau de mais 2% na referência de tensão do SVC1. Então, nós vemos aí que a comparação DPTS-PSCAD também fica muito próxima. Tá? Aqui é o ângulo de disparo dos SVCs 1 e 2 para esses mesmos 3 eventos aí. Tá? Também com elevado grau de coincidência. Bom, agora nós vamos simular o DPTS pela primeira vez aqui considerando os harmônicos do TCR, mas não ainda os harmônicos da rede. A rede eu vou considerar apenas a frequência fundamental e o TCR, o SVC, com os seus harmônicos. É um chaveamento, uma carga RL aqui na barra 10, onde está o TCR. Bom, nesse caso aqui tem curvas apenas do DPTS. Em vermelho e azul são, respectivamente, as componentes real e imaginário do fasor dinâmico da tensão fase-fase do TCR em KV. E em rosa está a tensão fase-fase em KV, que a qualquer tempo a tensão é a composição das componentes real e imaginária dos fasores dinâmicos. Aqui são as correntes trifásicas no TCR, tá? Nas fases A, B e C. E aqui são as correntes no SVC, ou seja, as correntes que vão para o TCR mais capacitor, né? As correntes que eu chamei de correntes no SVC, para esse mesmo chaveamento. Bom, a tensão na barra 10 aqui está comparada em vermelho, a tensão RMS do SVC em PU do DPTS, considerando apenas um modelo de frequência fundamental. Em azul é o DPTS, mas considerando os harmônicos do TCR. E em verde a simulação do PSCAD. Todas elas bastante próximas, né? Os resultados muito parecidos. E aqui o ângulo de disparo, o ângulo alfa do SVC. Também DPTS fundamental, DPTS com harmônicos e PSCAD. Aqui nós temos a corrente no ramo AB do TCR, né, a corrente IAB, para o DPTS fundamental, DPTS com harmônicos e PSCAD. Então, você observa que o DPTS, considerando os harmônicos do TCR, que é a curva em azul, fica praticamente cravada com a curva em vermelho do PSCAD, né? Como era de se esperar. Quando você considera os harmônicos, as formas de onda vão ficar idênticas. E em verde está apenas a componente fundamental, o modelo de componente fundamental. Tá? Bom, agora eu vou fazer pela primeira vez a simulação no DPTS
considerando harmônicos na rede também. Então, não apenas os harmônicos no equipamento não linear, no SVC aqui no caso, mas também harmônicos na rede. E o evento dado aqui para esse sisteminha foi um degrau de -5 na referência de tensão do SVC. Então, a simulação, essa aqui seria a comparação DPTS com SVC com harmônicos, mas a rede fundamental, tá? O DPTS, e o PSCAD em azul. Já aqui embaixo, o vermelho é o DPTS, considerando os SVCs com harmônicos e também a rede com harmônicos. Então, você observa que quando se considera os harmônicos da rede, realmente os resultados melhoram significativamente, como era de se esperar, é claro, né? Aqui é uma situação onde você tem uma rede mais aproximada, ela está no fundamental. Então, esse aqui é o modelo mais próximo do PSCAD, né? Onde o SVC está considerado os harmônicos e a rede também. E as respostas são muito parecidas. Tá? Aqui foi feita uma simulação do DPTS considerando uma rede trifásica, mas o DPTS até esse momento ele não era uma ferramenta trifásica, ele continuava monofásico. Então o que foi feito foi ligar 3 TCRs monofásicos em delta e também ligar os demais componentes, formando essa rede trifásica, mas que no fundo com uma modelagem monofásica do DPTS, porque aí seria possível depois a gente vai simular um chaveamento, por exemplo, aqui na fase A, né, ou seja, um evento desequilibrado. Tá? Então, inicialmente foi simulado um degrau de 10% e a tensão RMS do SVC, temos comparado em vermelho o DPTS com harmônicos e o PSCAD, tá? Em azul. Aqui a corrente na fase A do SVC, em vermelho DPTS com harmônicos e a corrente A no PSCAD em azul. Aqui nós já observamos algumas pequenas diferenças, né? E a corrente na fase A do TCR para o DPTS e para o PSCAD ficou bastante coincidente nesse caso, né? E aqui a corrente no ramo AB do TCR, também os dois DPTS e PSCAD muito próximos. Aqui foi feito um chaveamento na fase A, então o sistema ficou, as correntes, ficaram desequilibradas, e aqui estão as correntes DPTS, considerando o modelo com harmônicos, e o DPTS fundamental. É claro que o modelo com harmônicos, as curvas ficam muito mais fidedignas com o comportamento real do SVC. Bem, então, como considerações finais, foi desenvolvido então um simulador de transitórios baseado em fasores dinâmicos que é inédito. Até o momento eu não tenho notícia de nenhum simulador exatamente feito com esse tipo de modelagem. Então, para simulação de sistemas com foco em sistemas contendo elementos chaveados, conforme já foi falado diversas vezes, né? E o algoritmo proposto para a simulação, né, o DPTS, foi validado com sucesso, né, e através das comparações com o PSCAD. E foi mostrado que o uso de fasores harmônicos naturalmente leva a resultados muito mais precisos em relação aos modelos que consideram apenas frequência fundamental. Isso se o circuito for não linear, porque para circuitos lineares basta apenas o fasor dinâmico de frequência fundamental. E também foi visto que o método quasi-Newton foi interessante para aproveitar o desacoplamento em frequência que existe nos elementos lineares e, ao mesmo tempo, integrar de forma precisa o acoplamento em frequência dos elementos não lineares. Bom, foram simulados casos estáveis e instáveis com inicialização automática, que é uma das vantagens apresentadas pelo DPTS,
E a modelagem analítica permite uma integração com a análise linear, uma vez que as funções analíticas podem ser facilmente linearizadas. Então, um único programa com uma mesma modelagem poderia compartilhar os mesmos dados para fazer as análises, o que é uma vantagem. E então essa modelagem analítica é um diferencial importante nessa metodologia. E também é possível a implementação de outros equipamentos, além do SVC. Poderia se modelar, por exemplo, de maneira semelhante ao que foi feito com o SVC, um elo HVDC ou outros equipamentos FACTS. Tá? E também é possível desenvolver modelos compatíveis com o simulador DPTS de equipamentos baseados em conversores de fonte de tensão, como os VSC PWM ou até o conversor modular multinível. Eles podem ser incorporados através de modelos aproximados. Já tem pessoas estudando modelos desse tipo para esses equipamentos. Bom, então eu agradeço a todos pela atenção e quem quiser entrar em contato, eu coloquei aí algumas das minhas redes profissionais. E é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até mais.